Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 3. Nessa videoaula, aula 4, vamos trabalhar com o Teorema de Green, primeira parte. Bora lá! Teorema de Green. O Teorema de Green fornece a relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada simples C, como essa da figura, e uma integral dupla sobre a região do plano D, delimitada por essa curva C. Então, olha que interessante. Em algumas situações, vamos ter que calcular uma integral de linha e, para isso, vamos utilizar a integral dupla sobre a região do plano D delimitada por C e vice-versa. Mas adiante vamos ver alguns exemplos. Continuando. Assumimos que D é constituído por todos os pontos dentro de C. Beleza. Bem como todos os pontos da nossa fronteira, da nossa curva C. Ao enunciarmos o teorema de Green, usamos a convenção de que a orientação positiva de uma curva fechada simples C refere-se ao sentido anti-horário de C, como essa da figura 2, parte A. Observe que o sentido aqui é o anti-horário, então nesse caso a orientação é positiva. Caso o sentido seja horário, a nossa orientação será negativa. Assim, se C é dada pela função vetorial r de t com t variando de a até b, então a região D está sempre do lado esquerdo quando a nossa curva percorre C. Esse é outro ponto também interessante. Pense em uma pessoa andando aqui sobre essa curva C. A nossa região ela estará sempre ao lado esquerdo dessa pessoa. É uma outra forma de enxergar. Assim, nós temos o seguinte teorema, teorema de Green. Seja C uma curva plana, simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, isso é muito importante, e seja D a região delimitada por C. Ok. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D, então a integral de linha do nosso campo vetorial f sobre a curva C pode ser escrito dessa forma, onde a primeira coordenada é o P e a segunda coordenada é o Q. Isso será igual à nossa integral dupla de derivada parcial de Q em relação a x menos derivada parcial de P em relação a y dA sobre a nossa região D, ok? Observação em relação às notações. Essa primeira aqui, nós temos uma integral de linha com um círculo no meio dessa integral. E isso é usado algumas vezes para indicar que a integral de linha é calculada usando a orientação positiva da curva fechada C. Tá? Então, quando aparecer essa integral com esse círculo, nós vamos entender que a orientação é positiva sobre uma curva fechada C. Outra anotação para a curva na fronteira de D, positivamente orientada, e daí a equação do teorema de Green pode ser escrita como a nossa integral dupla desse cara sobre a região D será igual à integral de linha de P dx mais Q dy sobre esse parcial D. Isso significa, né, que estamos ali calculando a integral de linha sobre a borda de D ou sobre a fronteira de D, ok? Vamos ver uma outra observação interessante. O teorema de Green pode ser olhado como correspondente do teorema fundamental do cálculo para integrais duplas. Olha que interessante isso. Compare a equação que acabamos de ver do teorema de Green com o enunciado da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, na seguinte equação. Aqui nós temos a integral definida da derivada da função f dx, onde x está variando de a até b, que é igual a f de b menos f de a. E já sabemos disso, né? Em ambos os casos, nesse e no 1, existe uma integral envolvendo as derivadas do f e aqui envolvendo a derivada parcial de q e a derivada parcial de p, do lado esquerdo das nossas duas equações, tanto dessa primeira quanto da segunda. Ok. E em ambos os casos, o lado direito envolve os valores das funções originais, no caso aqui o f e no caso aqui o nosso p e q, ok? Apenas na fronteira do domínio. No caso unidimensional, o domínio é o intervalo AB, né? Cuja fronteira consiste em apenas dois pontos A e B. Então, nesse caso, a fronteira aqui nós estamos trabalhando com o intervalo e no nosso caso aqui nós estamos pegando a fronteira de D, tá?
O teorema de Green não é fácil de demonstrar no caso geral, apresentado no teorema anterior, mas faremos uma demonstração para o caso especial, onde a região é tanto do tipo 1 como do tipo 2. Chamamos tais regiões de regiões simples. Então, esse tipo 1 e tipo 2 é o que usávamos lá na integral dupla, tá? Vamos ver alguns exemplos também daqui mais para frente, mas na hora da demonstração vocês vão relembrar essa questão do tipo 1 e tipo 2. Demonstração do teorema de Green nos casos onde D é uma região simples, ou seja, é uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Vamos lembrar lá o que significa ser uma região do tipo 1. O x vai estar variando entre duas constantes e o y vai estar variando entre duas funções contínuas. O tipo 2 inverte, né? O y estaria variando entre duas constantes e o x variando entre duas funções. Mas beleza, vamos continuar. Observe que o teorema de Green estará demonstrado se mostrarmos que a integral de linha dessa primeira parte será igual a menos a integral dupla da derivada parcial de p em relação a y, tá? Se eu estou integrando aqui em relação a p, nós vamos pegar a integral dupla envolvendo a derivada parcial de p, ok? E 3, a integral de linha de q sobre a curva C tem que ser igual à integral dupla da derivada parcial de q em relação a x dA sobre a nossa região D. Beleza. Vamos demonstrar a equação 2 primeiro, exprimindo D como uma região do tipo 1, ou seja, a região do tipo 1 são todos os pontos x, y, onde x está variando entre A e B, e y é variando entre G1 de x e G2 de x, onde G1 e G2 são funções contínuas. Ok, isso nos permite calcular a integral dupla ao lado direito aqui da nossa equação 2, como vamos ver a seguir. Então, a integral dupla da derivada parcial de p em relação a y dA sobre a região D é escrito como a integral iterada aqui da derivada parcial de p em relação a y, integrando primeiro em relação a y, então tem esse dy aqui, onde o y está variando entre essas duas funções, g1 e g2. Depois integramos em relação a x, onde x está variando entre a e b. Aqui nessa primeira integral, vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo primeira parte, tá? Então, nós temos aqui a integral dessa derivada que vai ficar o quê? Vai ficar p de x, g2 de x, menos px, g1 de x, dx. Então, vamos guardar essa etapa aqui. Agora, pessoal, vamos calcular o lado esquerdo da nossa equação 2. Acabamos de trabalhar com o lado direito. E para isso, vamos olhar para essa figura 3. A nossa região D ela está limitada entre duas curvas e o x aqui limitado entre A e B. Essas curvas, igual vimos anteriormente, eram o G1 de x e o G2 de x. Tá? Então, quebrando a nossa curva C com uma união de quatro curvas C1, C2, C3, C4. Lembrando que a orientação aqui é positiva, tá? Sobre C1, nós vamos tomar x como parâmetro. Poderia tomar x igual a p, mas vamos manter o x igual a x aqui. Escrevemos equações paramétricas como x igual a x e y igual a g1 de x. Tá? Vai ficar tudo em função de x, com x variando de a até b. Logo, a integral de p de xy dx sobre essa curva C1 será o quê? Vamos trocar o y por g1 de x, onde x está variando entre a e b. Observe que C3 vai da direita para a esquerda, mas menos C3 vai da esquerda para a direita. Então, podemos escrever as equações paramétricas de menos C3 como o x é o próprio x e o y aqui no caso vai ser a nossa g2 de x, com x variando de a até b. Portanto, a nossa integral de p de xy dx sobre a curva C3 é igual a menos a integral de p de xy dx sobre menos C3. Então, observe, né? Quando eu inverto o sinal aqui, eu tenho que colocar um menos na frente para que esses caras fiquem iguais. Agora, parametrizando, o nosso y é o g2 de x, onde que o x está variando entre a e b. Agora, sobre as curvas C2 e C4, x aqui é constante, assim dx é igual a zero. Portanto, essas duas integrais aqui, né, a integral de p de xy dx sobre a curva C2 e sobre a curva C4 será igual a zero. Vamos continuar esse raciocínio. Portanto, a nossa integral de linha de p sobre a curva C, que é a parte esquerda da equação 2 que estamos interessados em encontrar, é igual à soma dessas integrais de linha de p sobre a curva C1, C2, C3, C4.
Vimos que a integral de linha de P sobre a curva C2 e sobre a curva C4 é zero. Então, essa primeira, parametrizando, pode ser escrito da seguinte forma. O y é o g1 de x, onde o x varia de a até b. E essa aqui, terceira, na integral de linha, parametrizando também, é escrito dessa forma. Observe que tem um menos na frente. Assim, nós vamos comparar essa expressão com a equação 4, né, que calculamos anteriormente, que era esse cara. Observe que é parecido, né? A única diferença é que uma é o oposto da outra. Aqui nós temos o P de x G1 de x, ele está positivo, aqui ele está negativo. Agora esse Px G2 de x, essa integral desse cara, ela está negativa e aqui está positiva. Então temos que a parte esquerda, né, a integral de linha de P de xy dx sobre a curva C é igual a menos a integral dupla da derivada parcial de P em relação a y dA sobre a região D, ok? A equação 3 pode ser demonstrada de forma semelhante, não vamos fazer aqui, exprimindo D com uma região do tipo 2. Então, somando as equações 2 e 3, obtemos o teorema de Green. Então, a ideia é essa, pessoal. Exemplo 1. Calcule a integral de linha de x à quarta dx mais xy dy sobre a curva C, onde C é a curva triangular constituída pelos segmentos de reta de 0, 0 a 1, 0, depois de 1, 0 a 0, 1 e por fim de 0, 1 a 0, 0. Então, observe que, apesar dessa integral poder ser calculada pelos métodos usuais das integrais de linha, isso envolveria o cálculo de três integrais separadas sobre os três lados do triângulo. Então, poderíamos resolver isso, né, usando ali a integral de linha que aprendemos nas aulas anteriores. Em vez disso, vamos usar o teorema de Green. Por quê? Porque a região D englobada sobre a nossa curva C, ela é simples e que C tem orientação positiva, tá? Então essas são as hipóteses do nosso teorema de Green. Então se tomarmos o P de xy igual a x elevado a 4 e o nosso Q igual a xy, então teremos o quê? Que essa integral, utilizando o teorema de Green, é a integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x. Então, a derivada parcial de Q em relação a x nós sabemos que é y, menos a derivada parcial de P em relação a y, que no caso aqui é zero, tá? dy dx. Então, aqui nós estamos utilizando o tipo 1, tá? O x está variando entre 0 e 1 e o y está variando entre essas duas curvas, y igual a 1 menos x e y igual a 0. Agora, basta resolver a integral de dentro, depois resolvemos a integral de fora. E vamos chegar em 1/6. Nós já tínhamos resolvido essa integral nas aulas anteriores. Exemplo 2. Calcule a integral de linha de 3y menos e elevado a seno de x dx mais 7x mais raiz quadrada de y à quarta mais 1 dy sobre a curva C, onde C é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, observe que nessa integral nós temos esse círculo aqui, né? Isso está indicando que a nossa curva é fechada com orientação positiva. Então, podemos utilizar o teorema de Green. Galera, observe que se não formos utilizar o teorema de Green, para resolver isso, nos daria um pouco de trabalho, né? Parametrizar a curva, substituir aqui, né? O y seria o 3 seno θ, ou seno t, né? O x seria o quê? O 3 cosseno t. Isso aqui daria um pouco de trabalho, tá? Então, como a região D, delimitada por C, é o círculo fechado, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, né? Está limitado pelo nosso círculo. Então, vamos mudar para coordenadas polares depois de aplicar o teorema de Green. Então, primeiro, aplicamos o teorema de Green. Isso aqui pode ser escrito como integral dupla de... Aí vamos lembrar lá, ó, derivada parcial de Q em relação a x. Em relação a x, isso tudo aqui, cara, vai dar 7. Olha que maravilha. Menos a derivada parcial de P, desse cara aqui, né, de P de xy, em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y é 3. Então fica 7 menos 3, que dá 4. Depois, né, mudamos para coordenada polar. O dA aqui, lembrando que é o r dr dθ. O raio vai de 0 a 3 e o θ de 0 a 2π. Beleza, nossa integral aqui ficou simples, né? E esse resultado vai dar 36π. Nos exemplos 1 e 2, utilizamos integrais duplas para resolver integrais de linha através do teorema de Green. Em algumas situações, vamos fazer o caminho inverso. Vamos utilizar
as integrais de linha para resolver integrais duplas, utilizando também o teorema de Green. Beleza. Agora vamos ver então, né? Vamos calcular áreas com o teorema de Green, que vai cair nesse processo inverso. Outra aplicação da direção inversa do teorema de Green está no cálculo de áreas. Como a área de uma região D nós já sabemos que é a integral dupla de 1dA sobre a região D, desejamos escolher P e Q tais que o cara que fica ali dentro, né, das integrais duplas seja igual a 1. Então observe, pessoal, que existem muitas possibilidades, né, quando isso seja igual a 1. Se o P é 0 e o Q é x, então quando você deriva aqui em relação a x dá 1. 1 menos 0, 1. É uma situação. Outra possibilidade. Se o P é menos y e o Q é 0, então aqui fica 0, aqui fica a derivada de P, né, em relação a y, que dá menos 1. Com esse menos fica 1. Uma outra que é mais usual, apesar de parecer mais difícil, né, ela é mais usual. As contas acabam sendo mais tranquilas usando esse P e esse Q, tá? Se o P for menos meio y e o Q for meio de x, nós temos que a derivada parcial de Q em relação a x dá meio. E a derivada parcial de P em relação a y dá menos meio. Com esse menos da frente fica mais meio. Meio mais meio dá 1. Assim, o teorema de Green dá as seguintes fórmulas para a área de D. Então, a nossa área é a integral de linha de x dy sobre a curva C, que é igual a menos a integral de linha de y dx sobre C, ou ainda, né, que é igual a meio a integral de linha de x dy menos y dx sobre a curva C. Então, vamos escolher, né, um desses casos. Escolhendo o primeiro caso, a gente tem isso, o que é 0. Escolhendo o segundo caso, nós temos essa daqui. Escolhendo o terceiro caso, nós teríamos essa. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo 3. Determine a área delimitada pela elipse x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Existem algumas formas de resolver esse problema, tá? Mas aqui nós vamos utilizar o teorema de Green. Observe que a elipse tem equações paramétricas. Então, parametrizando a nossa elipse, o x é igual a cosseno t e o y b seno t, onde o t está variando de 0 a 2π. Agora, usando a terceira fórmula da equação 5 que nós acabamos de ver, vamos escolher aqui o p sendo menos meio y e o q sendo meio x. Observe que aqui nós temos coordenadas do nosso campo vetorial f, tá? E quando fazemos lá aquele movimento, a derivada parcial de q em relação a x menos a derivada parcial de p em relação a y, esse resultado dá 1. Então, temos a integral dupla de 1 sobre a nossa região, tá? Isso dá exatamente a área que queremos encontrar. Beleza. Então, utilizando o teorema de Green, isso daqui vai ser o quê? A nossa área, não vamos utilizar a integral dupla, hein? Vamos utilizar a integral de linha. Lembra lá, a integral de linha de p de xy dx mais q de xy dy. Como positivo aqui é o q, nós colocamos esse cara na frente, tá? Tem meio aqui, colocamos em evidência. Então, fica x dy menos y dx, ok? Beleza. Agora, né, só correr para o abraço. X é igual a cosseno t, dy, derivando aqui, né, ficaria o quê? Ficaria b cosseno t, dt, beleza, menos o y é b seno t, o dx, no nosso caso, vai ser o quê? Dx vai ser o menos a seno t, dt. Beleza, colocando dt em evidência, nós vamos simplificar algumas coisas, né? Observe que vai ter ab cosseno ao quadrado de t, menos BA, menos não, né? Tem esse menos aqui da frente, com esse menos então fica mais BA seno ao quadrado de t. Então, BA fica em evidência, constante, podemos tirar da nossa integral, e cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, sabemos que é 1, então temos a integral aqui definida de 1 dt, onde o nosso t varia de 0 a 2π. Portanto, isso aqui ficou igual a π vezes AB. Então, acaba sendo um pouco mais simples, tá? Eu lembro que isso dava um pouco de trabalho quando tentávamos usar a área entre curvas, né, lá nas aplicações de integral de uma variável. Assim finalizamos a primeira parte dessa videoaula. Na próxima videoaula vamos trabalhar com versões estendidas do teorema de Green. Pessoal, então lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!